Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Vou aproveitar que está todo mundo com atenção e a gente vai falar um pouquinho hoje, vai concluir esse dia. Hoje foi um dia especial, um quinto domingo, né? É o último domingo do mês. Esse mês nós tivemos 5 semanas e aprove ao Senhor trazer um tema diferenciado para esse domingo. E eu tive a inspiração de fazer com que toda a minha família ministrasse. Mas por quê, pastor? Porque era a sua família? Não, querida, é porque meus filhos nasceram no serviço. Amém? E, na realidade, eu me converti um ano antes do Gabriel nascer. Então, quando o Gabriel nasceu, a gente já estava dentro da igreja. E eu costumo dizer que a minha conversão foi um pouco diferenciada das demais pessoas. Eu brinco porque a primeira coisa que eu me converti é o que todo mundo diz que é o último. Eu me converti pelo bolso, foi o primeiro lugar, porque eu achei dízimo uma coisa tão óbvia que na primeira semana que eu comecei na igreja, eu perguntei, como é que é o rateio dessa conta? Aí falou, todo mundo dá 10% do que ganha. Eu falei, tranquilo, todo mundo dá igual, achei justo. E comecei a dizimar, foi assim meu raciocínio. Logo depois eu entrei e falei, e agora? Mas tem muita coisa acontecendo, como é que a gente ajuda? E aí eu comecei a trabalhar, tive a oportunidade de ter que ajudar num evento, e na época era um evento dos jovens, o líder dos jovens era o pastor Alex, porque quando eu cheguei ele já estava aqui há muito tempo, amém? Não tem jeito não, todo lugar que eu chego agora, pergunto se eu sou pai dele, gente, tem jeito isso. E olha que eu tenho cabelo, hein? Ele nem tem lá, mas tudo bem, é só porque o cabelo dele é preto. Então, quando eu cheguei, ele já era o líder do jovem, eu falei uma tarefa, ajudar. Só que lá eu comecei do meu jeito a dizer, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ele falou, bom, já que você é o líder, agora a hora. Pergunta se eu sabia orar. Eu não sabia orar, gente. Eu já sabia trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. E depois de muito tempo é que eu fui aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu não entendi o que era aceitar Jesus. Eu entrei na igreja achando que Jesus tinha que me aceitar. Eu estava fazendo tudo direitinho para ele me aceitar. Na minha cabeça, eu tinha que passar na prova para ele me aceitar. Graças a Deus que hoje você sabe que você tem Jesus a qualquer momento, quando você quiser. Por quê? Porque não é por merecimento nem por obra, mas é pela graça. Mas eu não conseguia entender isso, então eu tive esse processo doido. Mas o serviço foi logo no primeiro mês. Então, quando Gabriel nasceu, quando engravidou, a gente já estava envolvido em muita coisa. E os nossos filhos, eles vinham com a gente. Não tinha essa história, né? Hoje em dia tem muitos processos justos, né? É importante, a hora do sono, a hora disso, a hora daquilo, mas os nossos foram criados vindo junto. Ensaio de louvor, bateria, com barulho, sem barulho, comendo o que tinha, né? E a vida se resolvia. E então, tanto Gabriel quanto Giovana. Giovana nasceu, a gente estava cursando rema. Marcela ficou 15 dias de licença do remo e depois a gente já vinha com Giovana e amamentava no intervalo. A gente não parou porque a gente era muito envolvido na obra, sempre foi. Eu nunca visitei igreja porque eu sempre estava escalado em alguma coisa. Então eu não podia ir em outro lugar e eu sempre fui muito envolvido. E meus filhos cresceram nesse ritmo de acompanhar a mãe no rema, o pai na igreja, o envolvimento em todo o tempo. E sempre servindo também na igreja e trabalhando em muitas frentes. Hoje, às vezes, eu tenho que segurar a Giovana e falar, Giovana, você está em muitos lugares, minha filha, vamos sair um pouquinho, senão acabou que você não assiste culto. Porque eles têm essa coisa da vertente do trabalho, do serviço da igreja, até porque eles não conheceram outra coisa. Eles foram criados dessa maneira. Eu e Marcela sempre fomos do Ministério de Socorro, creio que até hoje nós somos Ministério de Socorro, porque a gente gosta de fazer aquilo que precisa, é da nossa natureza, é nosso formato mesmo, não é que você tenha que ser, mas a gente é daquele que fala, se não tem ninguém para fazer, faço eu. Então, eles foram criados nisso. E eu falei, olha, acho que vai ser bom, né? 2 gerações tão diferentes falando sobre o mesmo tema. E se você ouvir, você vai ver que cada um trouxe uma revelação diferente, e eu creio que nos inspire. E uma coisa que eu tenho muito cuidado quando a gente fala de serviço no reino, e eu gosto muito dessa expressão que é servir no reino,
Nós não servimos no império, porque no império você trabalha porque você é obrigado. No reino você trabalha porque você é grato, porque você ama. E eu tenho muito cuidado, são duas palavras que eu tenho muito cuidado. Uma é missões e outra é serviço. Porque eu não gosto da ideia de ter que pregar à igreja que precisa fazer missões ou que precisa servir. Porque, querido, nem missões nem serviço é uma necessidade somente, mas é um privilégio. Porque, na realidade, você serve porque você foi privilegiado em fazer parte de um reino. Amém? Você não serve porque o reino precisa de você. Deus não precisa da gente materialmente falando, porque Ele tem como promover que as coisas aconteçam de muitas outras formas. Mas nós vamos observar em vários versículos bíblicos, em várias histórias bíblicas, que Deus, na realidade, Ele fica buscando algumas legalidades para nos abençoar. Não que Ele precise disso, mas porque Ele criou o poder da semeadura. E nós sabemos que Ele é um Deus bara, Ele cria do zero. Amém? Haja luz do zero, como diria o Daniel, filho do Bruno, do nada. O Daniel, ele apronta umas coisas, quando dá errado ele fala, do nada. E aí Deus cria do nada, do zero. Ele diz, haja luz, só havia trevas, querido, não tinha nada para pegar, mas Ele criou, Ele é o Deus bara, e nós somos criativos, a sua imagem e semelhança, mas a nós aprove ao Senhor que tivesse que haver a semente. Nós precisamos da semente para multiplicar, nós precisamos da semente para multiplicar, da semente para o processo criativo. Então Deus, o que Ele faz na nossa vida, Ele nos pede sementes, para quê? Para nos sacrificar? Não, querido, para nos prosperar, para nos abençoar. Eu costumo falar na aula de família cristã, na aula de vida de prosperidade, eu costumo lembrar daquele episódio de Pedro. Pedro terminou o dia dele como, gente? Naquela pesca. Como é que estava Pedro? Se você não conhece o contexto, eu quero te dizer que a primeira vez que a gente vai ver o encontro de Pedro e Jesus, Pedro estava pescando, e ele era um pescador, e ele tinha buscado a pesca a noite inteira. E como meu amigo Alex, ele não conseguia pescar nada. Ficou no Pesca e Pague do Marquinho essa semana, gente. Desculpa aí, mas eu não vou perder essa não. Tu vai pregar quando para eu saber ou não? Amém, então. Mas ele não pescou nada. E ele tinha acabado a noite, testado tudo e não conseguiu. Então ele estava terminando aquela noite e sem sucesso. A gente poderia dizer que a empreitada dele foi falida naquele dia. Ele estava naquele dia com uma empreitada falida. Agora, a Bíblia fala que haviam 2 barcos e Jesus pede o barco de Pedro emprestado. E aí eu fico me perguntando, havia demanda de Jesus pedir o barco de Pedro? Vou fazer uma ressalva para você. Jesus é um excelente publicitário, Jesus entende tudo de marketing, entende tudo de comunicação, e ele sabe que para falar para uma multidão ele pode tirar benefício do vento do mar, porque quando o mar venta para a terra, e quando ele fala no mar, a voz dele se propagaria mais. Assim ele pregava no monte, assim ele pregava no mar. Amém? Para que houvesse esse benefício, já que não havia microfone. Mas me diz uma coisa, Jesus queria pregar para uma multidão e chamar a atenção para a sua pregação. Ele precisava do barco? Não. A gente sabe que ele andava sobre as águas quando precisava. Ia dar muito mais ibope ele pregar andando sobre as águas do que no barco. Amém? Então não era uma necessidade, uma demanda. A gente falando de forma ilustrativa. Óbvio que era o caminho mais fácil, né? E a gente não vai operar milagre naquilo que já é natural para ser feito. Mas ele pede o barco de Pedro. E aí ele usa o barco. E quando ele devolve o barco, ele diz para Pedro voltar a pescar. Mas Pedro não era pescador? Pedro já não tinha pescado tentado pescar a noite inteira? Pedro não sabia qual era o melhor horário para pescar? Sabia. Mas Pedro faz algo e ele diz, olha, eu já tentei a noite inteira.
Não faz nem sentido. Mas sobre uma palavra tua eu vou. Sobre a tua palavra eu vou. E Jesus manda ele lançar a rede. Eu gosto de pensar que Jesus leu Gênesis. E lá em Gênesis está dizendo que nós, homens, teríamos domínio sobre os peixes do mar. E por isso eu creio que os peixes obedeciam Jesus. Porque no dia que ele precisou de uma moeda, ele marcou com um peixe para ser o primeiro para levar a moeda que ele precisava. Então esse negócio de dominar peixe, Jesus entendia. E aí ele diz, joga a rede do lado tal. E os peixes estavam lá. E eram tantos, eles estavam escondidos o dia inteiro. E naquela hora apareceram todos. E eram tantos que o barco quase afundou e a rede quase rasgou. De tanto peixe que era. E o que eu acho mais curioso, quem lembra do segundo barquinho? Estava lá. Do segundo barquinho, fez alguma coisa? Fez nada. Mas, querido, quando Deus te abençoa, quem está perto usufrui. Eram 2 barcos, Jesus só precisava de um, usou um, mas talvez se ele pedisse o outro também cedia. E ele abençoou os 2 barcos saíram cheios. Então, era Jesus que estava precisando ser abençoado por Pedro, ou era Pedro que ia ser abençoado por Jesus? Então, quando há o serviço no reino, nós temos que entender o seguinte, Deus não precisa da gente. Deus concebeu ao corpo de Cristo levar a sua obra. Jesus nos deu a missão de ir e pregar, amém? Eu não estou falando sobre esse aspecto. Eu só estou falando sobre o aspecto que as pedras podiam clamar, as mulas podiam pregar, mas Deus convocou a nós para fazer esse serviço. Isso é uma obrigação, um sacrifício ou um privilégio? Isso é um privilégio. Deus poderia ter chamado os anjos para pregar. Deus poderia ter criado criaturas espetaculares para pregar. Ele poderia dar a ministração inteira para o próprio Espírito Santo fazer, dentro de cada um de nós, mas Ele nos deu o privilégio de servir no seu reino. E como Giovana falou agora à tarde, eu gostei muito do exemplo, deu a quem esse privilégio? Aos filhos maduros. Por quê? Vou plagiar aqui o exemplo que ela deu. Ela disse que lá em casa, quando ela era bebê, ela não fazia nada na mesa. Porque o bebê não sabe fazer, não tem condição de fazer. E aí o que acontece com o bebê? Ele senta e recebe a comida. Mas conforme eles foram crescendo, a gente vai atribuindo tarefas. E hoje lá em casa, se você chegar, principalmente num domingo de culto, é uma cooperação geral. O Gabriel é responsável pelos sucos e por tudo que é para comprar fora. Giovana é responsável pelo arroz, que o dela é o mais gostoso. Ela sempre faz o arroz e vai fazer aquilo que a mãe colocou, que ajudar a mãe a fazer a parte da comida. Eu normalmente fico meio responsável de colocar a mesa, ou Giovana, que é a parte para ficar bonito, que é a que eu gosto. Mas é uma cooperação geral. E quando senta todo mundo junto, come todo mundo junto, e quando acaba, um vai lavar a louça, outro vai guardar, outro vai fazer. Por quê? Filhos maduros. Filhos maduros, como ela deu o exemplo, se sentam à mesa e se servem, mas servem junto. E filhos bebês, espera a comida chegar na boca. E a visita, como ela deu o exemplo, a visita não se serve. Ela não tem acesso. Ela não deveria abrir a minha geladeira sem autorização. Ela não sabe o que tem no armário. Ela não tem o acesso, então ela senta e espera. E aí ela deu o exemplo, com mais elegância do que eu. E ela disse, você é visita, é bebê ou é um filho maduro? Porque o filho maduro, ele serve, por quê? Porque ele tem acesso, ele tem o privilégio de já ter a confiança. Ela não podia mexer no fogo até 3, 4, 5 anos. Mas com 6 anos, Marcela, sob supervisão, já botou ela para fazer um arroz. Sob supervisão, e hoje faz sozinho. Está saindo da igreja e fala, Giovana, começa a preparar isso aí. Gabriel, compra isso ou aquilo. Então, você começa a distribuir a justa cooperação para que o reino avance. Amém, queridos? Então, essa compreensão não deve ser uma compreensão de obrigação. Hoje é culto de missões. Alguém vai dizer que eu tenho que falar. Não, a gente vai dizer que você pode. Sabe por que você pode? Porque você tem um nome.
Porque lembra daqueles lá que foram falar em nome do Jesus de Paulo e levaram uma surra? A gente não vai falar para você falar se você não tiver um nome, se você não tiver aliança, se você não for filho e não for um filho maduro. Então nós precisamos começar a entender essas coisas como privilégio. Eu gosto do exemplo de Marcela, e talvez a gente hoje tenha uma conversa mesmo, mas Marcela foi advogada trabalhista durante muito tempo. E ela tinha a OAB dela, e durante muito tempo ela não aceitava de parar de pagar aquela OAB. Só que aquela OAB já não pagava ela, porque ela não operava na profissão. Quando ela começou a dar aula no Rema, ela aos poucos foi deixando a profissão. Recebeu algumas causas antigas, mas não tinha mais graça para fazer aquilo. E durante um tempo ela pagava a OAB mesmo sem exercer a profissão. E um dia eu falei, Marcela, não faz sentido. Deus está provendo você, está suprindo você. Você não depende dessa OAB hoje. E ela foi e quebrou aquela OAB. Não foi fácil. A numeração dela é uma numeração que a numeração da OAB corre muito. Ela tinha uma numeração baixa, que é relevante. Mas ela cortou aquilo. E quando ela encontrava com alguém, às vezes que ela ia ao centro da cidade, ela encontrava com alguma pessoa que não era cristã. E a pessoa perguntava para ela, você não advoga mais? Ela, não. O que você está fazendo? Ela era diretora do Rema. Vai explicar para alguém do mundo o que é ser diretora do Rema. O que é Rema? O que é trabalhar na igreja? O que é ser um ministro? É muito difícil, né? E ela passou a dizer o seguinte, não, agora eu cuido dos negócios do meu pai. E acabou. E aí a pessoa olhava para ela e falava, é herdeira? Ela é. Herdeira. Está tudo feito. Dono de todo ouro e toda a prata. Amém? E passou a responder isso, porque dava muito trabalho responder o resto. Né? É igual aquela mãe que fala, o que você é? Eu sou psicólogo, sou terapeuta, sou enfermeira, sou administradora, né? Porque mãe é muita coisa, né? E ela dizia, eu cuido dos negócios do meu pai. E você sabe que as pessoas nunca questionaram? Sabe por quê? Ela não falava com peso, ela falava com privilégio. Ela não dizia assim, não, agora meu pai me deu um monte de bomba para carregar. Não, eu sou herdeira. Eu cuido dos negócios do meu pai. Meu pai é um rei. E eu cuido do reino dele. Querido, é um privilégio ou não é? O que você está fazendo, né? Eu lembro que às vezes alguns familiares chegavam na minha casa no domingo e quando dava mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, eu dava um grito no condomínio, Gabriel! Eu não sabia onde ele estava. E ele falava, tô indo! E saía correndo. Né? E não interessava se estava no futebol, onde estava. E as pessoas perguntavam, mas ele não pode continuar brincando, ele não pode continuar se divertindo, ele tem que ir à igreja? Eu falei, não, ele não tem que ir à igreja. Ele pode ir à igreja. Ele tem um lugar que é melhor do que esse futebol aqui. Ele quer ir à igreja. Será que quando você fala com a sua família, você fala como peso ou como privilégio? Será que a vida com Deus para você é um peso ou um privilégio? Eu tenho que orar. Não, eu posso orar, porque Deus me ouve. Eu tenho tanto relacionamento com o rei desse negócio, que eu falo com ele no meu quarto. Amém, querida? É uma concepção que a gente tem que começar a mexer na nossa cabeça. Você não é obrigado a orar. Você pode. Você tem um pai que te atende a qualquer hora. Você tem um espírito que quando você não sabe orar, ele ora de fato para você. Você tem um irmão que deu o nome dele para você resolver qualquer parada, no nome dele. Então eu não tenho que orar, eu tenho o privilégio de poder orar. Eu não tenho que servir, eu posso servir. Porque eu não sei se você sabe que se você chegar aqui, você não bota a mão onde você quer, não. Tem um processo. Você vai ter que ser nascido de novo, você vai ter que estar inscrito na igreja, você vai precisar ou ter passado por um gabinete ou pelo curso, porque a gente não está com a porta aberta lá na frente, temos vaga para qualquer um, não. Aqui só trabalha filho. O negócio aqui é nepotismo mesmo. Só filho. Se não for filho, trabalha não. Amém, querido? Então, na realidade, quando você está na sua igreja, não é que você tenha que trabalhar, você pode. Por quê? Porque Deus habilitou você, Ele te deu um dom e um talento. E o que eu acho mais curioso, e eu digo que é um pulo do gato, que tem crente que demora a pegar. Demora a pegar, mas a nossa experiência vai mostrando. Não é doutrina, é só uma experiência.
o sujeito está desempregado, está em casa, nada acontece. Pastor, eu estou em casa, posso ajudar lá na igreja? Dura 2 semanas. Por quê? Porque alguém chama para trabalhar. Mas por que acontece isso? Semente, querido. Quando você semeia no reino de Deus, não tem como você voltar de mão vazia. A gente não faz mandinga gospel não, querido, amém? Mas são princípios que Deus deu. O dom que Ele te deu para fazer o bolo na cantina, a cantina precisa de alguém para fazer bolo. Ora para ter o dom. Por quê? Porque depois que o dom vier, Deus não tira não. Esse Deus me deu, Deus tomou, é de Jó que não conhecia Deus. Amém, querido? Você conhece Deus, os dons são irrevogáveis. Muitos cantores que você vê aí na TV, na internet, louvando ao diabo, você pode pensar, o diabo deu o dom para eles? Não, foi Deus. E por que Deus não tira? Porque Deus não dá e tira, os dons são irrevogáveis, você usa onde você quiser. Agora, se você for inteligente, você usa para ele, para ganhar mais dons. Amém, queridos? A maioria deles, você vai assistir os filmes, as histórias, eles começaram na igreja. Você vai ver hoje, muitos cantores começaram na igreja, porque qual outro lugar que dá microfone, treina e ensaia de graça? Qual é o outro lugar que vai lá você... Ou você não vai ficar lá pagando um bico em karaokê pensando que canta e ninguém te ajuda? Porque ganha ponto só porque acertou a letra. Deus sabe, né? Que não foi Deus que criou o karaokê, tá, gente? Karaokê não tem nada a ver com Deus, tá, gente? Foi outro time, principalmente se é do seu vizinho, que não é o seu. Então, mas fica a parte aqui. Então, na realidade, o que tem? Deus vai te dar dons para servir a Ele, mas são irrevogáveis. Então você vai aprender o bolo para fazer na cantina? Vai, ele vai te dar o dom para isso, mas é seu. Amanhã você abre uma confeitaria. Porque com o dom dado por Deus, que é irrevogável, e você recebeu para a obra dele, mas ele não vai tirar não, vai ficar em você. Então, o crente inteligente, o que ele faz? Pega todas as oportunidades de juntar ferramenta. Passa por tudo, porque cada lugar que ele passa, ele pega uma ferramenta. E ele sai habilitado. Glauber não está aqui, mas eu tenho o testemunho dele, e é público, ele já falou. Ele disse, pastor, eu fui promovido no meu trabalho num ano, acho que 4 ou 5 vezes. Por quê? Porque eu fazia no meu trabalho o que eu aprendi na igreja. E eles não estavam acostumados com o grau de excelência que a gente vive. E eu me destaquei. A habilidade que ele recebeu aqui. E eu tenho muitos outros testemunhos. Por quê? Porque é um privilégio servir. Amém? Agora, o que eu quero dizer para você nessa noite, em forma mais doutrinária um pouco, eu quero trazer para você a importância de ser um sacerdote, ou, como alguns falam, um levita. Por quê? Porque muitas vezes, eu não anuncio para não trazer choque, mas quando a gente fala que vai ter uma reunião de trabalhadores da igreja, querido, é uma reunião de sacerdócio. Amém, queridos? Porque quem são os sacerdotes? Na velha aliança, era a descendência de Arão. E da tribo de Levi saíam os levitas, que as pessoas confundem com cantores, mas os levitas lavavam, passavam e cozinhavam. Amém, querido? Era de tudo. Eles faziam todo o serviço. Eles eram remunerados para isso. Pasmem, havia uma tribo que não trabalhava secularmente, só trabalhava na obra, e recebia para isso, e recebia o primeiro salário. Não recebia o último não, porque às vezes eu converso com alguns pastores que só recebem depois que paga luz, água, aluguel. Falei, tá doido, isso é antibíblico. Os levitas recebiam da primícia. Porque como é que um pastor vai cuidar de uma igreja se a conta de luz da casa dele não está paga? Ele vai querer ouvir teu problema? Com a mulher dele gritando lá que a conta de luz não está paga? Não, querido. Eu primeiro recebo, aqui nessa igreja eu sou o primeiro que recebo, tá? Se escandaliza não. Às vezes Igor esquece, mas na maioria das vezes ele lembra. Mas nem é culpa dele não, é porque tem que ficar me caçando para assinar. E os outros estão lá todo mundo no lugar certo. Mas porque eu primeiro, e não fui eu que criei isso não, foi ele. Ele virou para mim e atrasou o povo lá, que já queria receber, ele falou, pastor, o senhor é o primeiro. Eu, mas por que, Igor? Ele falou, por honra, porque a gente quer ser abençoado, eu não vou quebrar princípio.
Amém, querido? Não é privilégio meu, porque natural não. Graças a Deus eu não termino no vermelho o mês e não tem um dia ou 2 dias, não vai fazer diferença não. Mas na realidade ele entende que se eu estiver bem, a igreja também. Então os levitas eram os primeiros a receber. O mundo quer que o pastor só receba depois de tudo. Não, querido. Porque a gente faz culto sem luz. A gente faz culto na tenda, se não tiver como pagar o aluguel. Mas se não tiver a palavra, se não tiver quem pregue. Então a gente precisa entender alguns privilégios que Deus dá para quem serve a Ele. E é natural, eu não estou falando de privilégio financeiro, estou falando disso não. Eu estou falando de que Deus confia a você algo que você pode fazer e você vai ser reconhecido por isso. Então essa palavra sacerdócio, ela vai aparecer na Bíblia, no Velho Testamento, de muitas formas. Mas eu vou lembrar, a grosso modo, sacerdotes eram os que cuidavam do sacrifício. Eles tinham acesso ao sacrifício. Diga comigo, acesso. É importante demais você guardar essa palavra. Porque o dia que você entender o que significa acesso, você vai desejar possuir menos coisas. Porque é melhor ter acesso do que possuir. Amém, querido? Deus é dono do ouro e da prata. Você não precisa possuir o ouro e a prata. Você precisa ter acesso ao que o ouro e a prata proporcionam. Porque é o que Pedro falou. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, que é o acesso, eu te dou. Levanta e anda. Quanto a prata e ouro precisa para levantar um aleijado? E às vezes faz 30 cirurgias e não levanta. Aquela mulher gastou todo o dinheiro que tinha para resolver o fluxo de sangue dela. Resolveu? Não, ficou mais pobre. Igual alguns amigos que eu falo. E aí? Está na academia, já perdeu quanto? Ah, R$600. Tem 6 meses que eu pago e não vou. Aquela mulher perdeu tudo que tinha e continuou doente. Quando ela teve acesso a Jesus, ela foi curada. Então entenda de uma vez por todas, serviço é privilégio de acesso. Serviço é privilégio de filho, e filho maduro. A gente tem que perder essa concepção. Pastor, mas missões é uma obrigação? Para mim não é não, querido. Para mim missões é um luxo. Porque a unção que está sobre o missionário, eu só provo quando eu viajo. E eu vou te dizer, é uma coisa absurda. Porque eu viajo aqui no país, sou tratado direitinho. Mas quando eu saio, querido, eu saio do avião, o céu se abre. Quando eu vejo, está lá um Tesla me esperando, que eu nunca tinha andado na vida. Quando eu vejo, eu estou em restaurante que eu não entraria. Eu estou acessando moeda que eu não acesso. Eu estou vendo coisas que eu nunca vi. Como lá minhas cabeças de bode? Como? Que eu gosto. Mas prova de tudo, querido. Fizeram por minha causa, mataram o bode por minha causa. Eu que falei lá que queria comer bode. Matou o bode inteiro, me deu cabeça, deu tudo que tinha direito. Mas por quê? Porque eu tenho acesso. É uma graça e um favor que o missionário prova que não é comum. A gente vê na vida do Pedrinho, o Pedrinho entra em lugares que, meu Deus, os pais nunca entraram. Acesso. Eu preciso entender e colocar na minha cabeça que servir ao rei é um privilégio, não é obrigação, não é porque eu tenho que fazer, é porque eu posso, eu tenho acesso. Então, sacerdotes eram os filhos de Arão, levitas, da tribo de Levi, Velho Testamento. Hoje não tem levita não, hoje tem ministério de música, diaconato. Por quê? Porque na nova aliança foi assim que se formou. Mas no final das contas, todos somos levitas do ministério de socorros. Agora, no sacerdócio, aí tem algumas outras partes que vão ser mais específicas, que a gente vai entender, dos 5 dons ministeriais, de alguns lugares que dependem de alguns atributos. Mas no total, todos nós estamos em serviço. Todos nós estamos com o privilégio de servir a um reino. E deixa eu dizer para você, às vezes a gente paga imposto e não crê na administração daquele imposto. Não é verdade? Você paga lá, desconta que você seja bem remunerado, 27,5%. Mais de 1/4 do que você ganha. E você nem sabe para onde vai. E se vai dar bom fruto ou não. Agora você serve num reino.
aonde Deus diz para você que se faltar, você não tira da sacola, você pega na boca do peixe. Você serve a um reino onde é garantido justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você serve a um reino que ainda que você passe aflições nessa terra, você vai passar, mas você já venceu o mundo junto com Jesus. E tudo que você faz nessa terra, como Giovana colocou, é galardão no céu. Além da salvação, além do benefício, além de ser filho, você ainda é retribuído, e nem precisava, querido, mas é assim, ainda tem galardão. Então eu creio que a gente tenha que mudar um pouco esse conceito. Eu sei, estou passando por aflição, mas não é Cristo que vive, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não, para de falar isso na hora da dor, querido. Fala na hora do privilégio. Eu não merecia isso não, mas eu tenho, por quê? Porque não sou mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Eu tenho um monte de privilégio, porque não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Amém, queridos? É só mudar o tom daquilo que você falou, porque de repente você ouviu isso de uma pessoa gemendo. Eu tenho que aturar isso, porque não sou mais eu quem vive. Não, querido, eu posso ter acesso a isso, porque agora não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu sou uma nova criatura, eu tenho acesso às cores do meu pai, eu não preciso pedir para abrir a geladeira na casa do meu pai, eu acesso. Na casa do meu pai eu posso dizer quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil, porque deixa eu dizer uma coisa, é impossível que haja um ser humano aqui hoje que não tenha um dom e um talento. Se não tem um dom ou talento, vem aqui agora que você precisa nascer de novo. Porque se o Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você, o poder dunamis que ressuscitou Jesus, tirou ele dos mortos, arrancou ele do inferno, habita dentro de você, o que você não pode fazer. O ajudador, aquele que realizou todas as coisas desde o início, habita dentro de você. Para quê? Para tudo. Minha mulher vai dar receita de bolo. E eu não sei se você conhece o tipo de pessoa que dá receita sem dados. É porque Marcela é assim, vai no mercado, compra o quê? Um pouco de tomate. Aí Gabriel fala, mãe, o que é um pouco, mãe? Quantos são? De que tamanho? Como vive? O que comem? E ela fala um pouco, ela vai dar receita para você, ela e o meu amigo Alex, e vai dizer assim, bota um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e vai dizer assim, bota um pouco, tiver isso, põe aquilo, e dá certo com eles, amém? Eu nem me atrevo, cozinha pra caramba, dá certo, mas eles não sabem reproduzir, porque eles são intuitivos, e dá certo, mas aí vai entender, fica complicado, mas de toda forma, é um dom. E aí Marcela diz, qual a receita? Ela vai inegavelmente falar. Um toque daquilo, não sei o quê. E no final, pede ao Espírito Santo para dar certo, que o bolo vai ficar fofo. É a receita que ela vai te dar. Se você não teve experiência, pode pedir. Como é que você faz esse bolo? Eu peço. Tá. Querido, ele está dentro de você. Você tem dons, tem talentos. A gente vai falar versículo hoje não, amém? Vai ser só uma conversa. Mas eu quero transformar isso. Porque às vezes passa esse sentimento. Eu vou para o culto hoje e ele vai dizer que eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes algumas pessoas que estão afastadas um pouco do movimento da igreja, elas me encontram, ficam constrangidas, falando para mim assim, pastor, pode deixar que eu vou me envolver, eu vou servir. Querido, deixa eu te falar, não estou buscando assim não. Fique em paz. Cada vaga que abre na igreja, cada lugar, espaço que abre na igreja, é um lugar para ser abençoado. Vamos falar espiritualmente e naturalmente? Jovens, onde no mundo você vai ter acesso a uma câmera Blacklight, Blackmagic, eu não gosto desse nome, Blackmagic, a outra Panasonic, uma câmera Canon, uma mesa de som, computador, onde vai ter? Eu fiz faculdade de publicidade, querido. Era uma vez por mês que eu entrava no estúdio. Então, esses meninos saem daqui, quando eles chegam nas faculdades de comunicação, eles já sabem tudo. Eles têm acesso a tudo. Por quê? Porque estão servindo na igreja. Benefício para a igreja? Benefício para a igreja e para a vida deles. Eles estão tendo acesso que o mundo não dá. Ministério de música, ensaia aqui, alguém de graça ensina eles a cantar.
Um dia Rafael perguntou para mim, pastor, a gente vai honrar o pessoal do coral? Eu falei, a gente está honrando. Onde que eles vão ter acesso a demonstrar o talento dele com toda uma produção, tudo paramentado para eles cantarem e chamar a família para assistir? Em qualquer lugar eles vão pagar. Não é verdade, gente? Eu estou falando friamente. Estão servindo, glória a Deus pela vida deles. Mas, afinal de contas, eles não estão recebendo? Eles não estão afinando a voz? Eles não estão se preparando? Eles não estão provando a unção? Gente, é privilégio. Eu estou aqui, não é privilégio para mim? Eu era uma pessoa que não sabia falar em público, que era tímido, não sabia nem chegar no lugar. Hoje eu falo para 1.000 e poucas pessoas, 5.000 pessoas, de boa. Isso me facilita ou piora a minha vida? Melhora muito, querido. O que eu aprendi na administração da igreja? Eu não tenho direção de voltar a pescar. Mas, querido, se eu saio daqui hoje, eu abro uma empresa, eu não passo pelo que eu passei no mundo, não. Porque o que Deus me deu para administrar a igreja, se eu usar lá fora, eu arrebento. Porque o dom que eu recebi aqui, para gerir 1.000 e poucas pessoas que não fizeram entrevista. Tu fez entrevista para entrar aqui? Fez psicotécnico? Se fizer psicotécnico, igreja vazia. Tu não fez psicotécnico, tu não fez entrevista, não mandou currículo e tu não está aqui? É muito mais fácil ou mais difícil do que na tua empresa? A empresa você seleciona, tem grau de estudo, tem um monte de coisa que nivela. Aqui não tem não. Tem analfabeto e doutor sentado junto. Tem todo tipo de cultura, de pensamento. E você acha que isso se faz sem graça? Todo mundo está unido no mesmo propósito, a ponto de fazer uma festa do tamanho que a gente faz, cada um com uma cabeça, cada um com um pensamento, cada um com um preparo, cada um chegando de um jeito, sem graça. Não, queridos, isso é que faz as pessoas verem que Jesus está vivo. É a nossa unidade, a capacidade que a gente tem de trabalhar junto. E que capacidade é essa? Dom, graça e unção. E se você souber fazer isso, se você souber ser líder de um grupo aqui, lá fora você arrebenta. Vai a pessoa me perguntar, como é que você aprendeu isso? Eu aprendi com um irmãozinho que era duro. Me lixou, mas aprendeu. Então, vamos entender que a gente não pode tratar serviço como peso? É privilégio, querido. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você é um privilegiado. Aí olha para ele, se você... Olha, fala para todo mundo, porque aí a carapuça serve. Se você não está servindo, querido, você está perdendo. Servindo, querido, você está perdendo. Porque tem dons e talentos para serem distribuídos. Amém? A gente tem tanta coisa na nossa vida que usufrui. Eu posso citar aqui na primeira fileira, na vida de Igor, na vida de Tiago, na vida de pastor Alex, na vida de Rafael, na vida de Léo Pix, que é o que mais me dá testemunho, que os outros não contam muito não, mas Léo sempre me dá testemunho. Quando muda a visão da igreja, Léo leva para a empresa dele. Ele fica esperando. Falei para ele que eu não sou mãe de nada não, mas ele fica esperando. Ele fala, pastor, como vai ser? Ele fica tentando preparar a empresa dele e ele a igreja. Na nossa vida, Tiago saiu de empresa. Tiago, se voltar hoje, a diferença, Igor... Por quê? Porque a gente recebe dos dons aqui para a obra. E eles ficam. Alex é um excelente veterinário, reconhecido, mas administrador foi a unção de Deus que tornou ele capaz. Ele usufruiu disso, lidando com a igreja, desde novo, gerenciando pessoas. Então, eu preciso parar com esse negócio de peso para servir. Hoje é reunião, tá bom? Nem vou ler mais nada, não. Hoje é reunião. Você que nos visita... Porque isso vai servir para a sua vida, querido. Às vezes você está se justificando com o seu vizinho. Por que tem que ir para a igreja todo domingo? Não tem, querido. Eu vou porque eu sou abençoado quando eu vou lá. Eu vou porque eu recebo. Eu vou para me abastecer. Por que você tem que estar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana na igreja? Pelo mesmo motivo que você carrega seu celular. Pelo mesmo motivo que você compra pilha para o seu controle remoto, porque todo mundo tem que recarregar, todo mundo tem que abastecer, e lá eu me abasteço espiritualmente.
Eu como para ter comida no meu corpo, para me abastecer naturalmente. Eu estudo para me abastecer intelectualmente. E eu vou à igreja para quê? Para me abastecer espiritualmente. Eu preciso crescer, ficar forte, porque a minha estrutura vai determinar o peso que eu aguento. A minha estrutura vai determinar quanta pressão eu suporto. Quando você está vindo para cá, você está exercitando seu músculo espiritual, querido. Você está crescendo. E agora, no convívio de visita? Não, com acesso. No dia a dia, lidando um com o outro, trazendo, descobrindo coisas que você nem sabia. Aprendendo como é que o corpo funciona, aprendendo quais são as regras do reino, qual é a cultura do reino. Você sabe qual é a cultura da sua igreja? Você só vai saber envolvido. Mas isso é para convencer você a se envolver? Não, é para te dizer que se você está fora, você está perdendo. Dons e talentos estão distribuídos para o corpo de Cristo. Quem quiser vai usufruir. Amém? Nós vamos ver lá nos primeiros diáconos que são formados, eles são chamados para servir à mesa, mas vai olhar o testemunho deles, né? Um vai voando de um lugar para o outro, né? O outro é apedrejado por conta da palavra, mas apedrejado, ele perdoa aquelas pessoas, e a Bíblia diz que ele foi recebido de pé por Jesus, de pé. Então a gente precisa entender que há benefícios e privilégios na vida com Deus e no serviço. O acesso que a gente tem. Você não é um sacerdote como na velha aliança. Você não é filho de Arão. Você não é um levita como na velha aliança, porque você não é da tribo de Levi. Mas você é filho, herdeiro. Você recebeu de Deus a capacidade de tomar conta das coisas dele. Agora vamos pensar junto. Você tem algo muito precioso. Muito precioso. Uma joia, um carro caro. Algo que é muito precioso. Você entrega para qualquer um? Não, né? A primeira coisa que você vai ver é se aquela pessoa é habilitada. Ah, não, eu tenho um mecânico lá perto de casa que conserta Fusca. De repente ele vê tua BMW. Tu leva? Não. Porque você vai confiar em pessoas que são habilitadas para mexer com aquilo. A Bíblia diz que tudo que é separado para o Senhor é santificado. Essa guitarra é santificada, esse púlpito é santificado, tudo separado para o Senhor. A gente não toca, não leva para a nossa casa, criança não brinca com a bateria. Por quê? Porque é santo. Essa cadeira é santa, foi comprada para o Senhor. Cada centavo que entra nessa igreja, a minha gestão financeira pode dizer para você como é que eu trato eles. Quando dá R$100 que sumiu. Vou contar não, né? Melhor não, né? Mas eu posso dizer para vocês o quanto é sério para a gente lidar com o dinheiro da membresia. Por quê? Porque é de Jesus, querido. Vocês não entregam para a gente, vocês entregam para Jesus. E eu não sou burro de roubar Jesus, né? A gente sabe o que aconteceu com o que roubava Jesus, né? Eu não sou burro para isso. Então, na realidade, eu preciso começar a entender que eu fui chamado para estar num lugar de privilégio. Eu fui chamado, eu sou filho, mas eu sou um filho maduro. Um filho que meu pai pode dizer, eu estou indo, você olha a casa. Querido, coisa boa a estação que eu estou vivendo. Eu falei 14 anos de pastoreio. Estava lá em Campina Grande. Aí teve a reunião de pastores. A reunião começou na quarta, termina no sábado de manhã, para dar tempo dos pastores estarem domingo na igreja. Sabe que dia eu fui? Eu fui uma semana antes e voltei na quarta depois. Por quê? Porque eu tenho filhos maduros, a igreja é sucesso, bombando sem minha presença. Porque tem filhos maduros para olhar a casa. Várias vezes eu estava viajando, já teve dia que teve incêndio, já teve dia que teve outra coisa. Filhos tomando conta, maduros, preparados, habilitados. Você acha que Deus não se alegra de poder confiar coisas a você porque você amadureceu? Agora, como Ele vai confiar a você uma joia se você não cuidou de uma planta? Como Ele vai confiar a você, a filha dele, se você não cuidou das cadeiras que Ele pediu para você fazer?
Não, querido, não é que ele não queira dar, ele só quer te habilitar. E como que eu habilito? Fazendo, botando a mão, aprendendo. Como é que meus filhos aprenderam a comer? Eles primeiro ganhavam na boca, depois eles comeram de colher, caía tudo, a gente tinha que pegar. Depois eu comprei um garfinho arredondado, depois virou o garfo e a faca normal. Amém? E hoje eu já fico insistindo para comer com 6 talheres. Não precisa, mas eu quero que ele chegue a lugares que come com 6 talheres. E está tudo bem. Não tem um dia que eu sento na mesa que eu não falo, senta direito, ajeita a postura. Chatice. Mas por quê? Porque eu quero que eles sentem em lugares nobres. Eu quero que eles cheguem em lugares que eu não cheguei. Sabe que Deus quer a mesma coisa para você? Deus tem planos para você. E Ele quer te habilitar. E aonde Ele vai te habilitar? No corpo. Como? Servindo. Se arranhando um com o outro, lixando um ao outro. Provando de submissão e autoridade. Sendo tentado às vezes a largar tudo e mantendo persistência. Sendo perseverante na obra. Lidando com temperamentos diferentes. Porque a nossa casa é assim, né? Qual família não tem uma ovelha negra? Qual família não tem um problemáticozinho? Vai ter sempre, querido. A gente mesmo que cria, porque alguém vai ser diferenciado. Mas qual a importância da gente ter vivido isso? Qual a importância da gente ter aprendido a repartir? Qual a importância de você saber, né, como eu digo lá em casa, que não pode cortar o bolo torto, porque depois vem alguém comer. Na minha casa eram 5 filhos, querido. Não podia tirar arroz da panela por cima, não. Tinha que cavar, para não deixar a raspa para o outro. Era regra para tudo. O último passava, fechava o portão. O último, tudo com regra. Tinha escala do bico do pão, né? Porque só tinha bisnaga. Não tinha pão francês na minha época. Aí só tinha dois bicos do pão. Aí comprava 2 pães, eram 5 filhos. Aí tinha escala do bico do pão, escala da coxa de galinha, escala do coração, que só vinha um para o frango. Tinha escala. Isso não me ajudou? Me ajuda. Me ajudou muito. Isso ajuda você também. Entenda isso. Pastor, eu vim aqui, o senhor não leu um versículo. Sai daqui dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para você. Amém? Ou como... Se quiser versículo e revelação, assiste os 3 cultos aí que o pessoal arrebentou. Como Giovana falou... eu estou citando mais ela porque o dela eu assisti na íntegra. Mas ela falou, Jesus abriu mão da sua glória para servir. Ele era Deus, ele estava com Deus. No princípio ele era Deus, ele era o verbo estava com Deus. E ele desceu para ser igual a mim e a você. Tinha glória nisso? Nenhuma. O homem era pecador. O homem tinha se separado da glória de Deus. Ele desceu. Para quê? Para servir. Ele veio aqui fazer o quê? Ele veio pedir a você para você ficar dizendo santo, 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 como talvez ensinaram você. Não, querido, ele veio servir. Porque ele ensina isso quando ele lava os pés. É o maior que vai servir o menor. Ele ensinou isso para a gente. Ele ensinou que o Filho do Homem veio para servir. Agora, por que ele serviu? Ele recebeu o nome que está sobre todo nome. E você acha que você vai servir a Deus e vai sair de graça? Malaquias vai deixar bem claro. Deus faz diferença entre o que serve e o que não serve. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu não posso servir na igreja. Querido, esquece isso. Talvez você não possa estar aqui numa escala, mas você pode estar recebendo um discipulado na sua casa, você pode estar emprestando, como vários empresários fazem. Tem empresário aqui que manda o funcionário para fazer o que ele não pode fazer. Ele não está servindo, ele não está colaborando, ele não está cooperando. Não é sobre o que você vai fazer, se vai aparecer, se você vai servir ou ser visto, como o pastor Tiago fala. Não. É sobre você entender o privilégio que você tem de poder tocar nas coisas de Deus. O privilégio que você vai ter de entender que ferramentas vão ser distribuídas a você. Só porque você está tocando nas coisas do Senhor. Então entenda de uma vez por todas. Nem missões, nem serviço é obrigação. É privilégio. Amém. Se Deus confia num filho, por exemplo, Gabriel agora tem 20 e poucos anos. Tem muita coisa que eu não compro, eu peço para ele comprar para mim.
Principalmente se for na internet, que eu não gosto. Por quê? Porque eu confio. Ele está tão maduro hoje que ele pode resolver coisas que nem eu sei fazer. Pensa em Deus olhando para a gente falando assim, eu só confio nesse para mandar lá para a África. Eu só confio nesse para ir lá tratar com aquele povo. Eu vou habilitar ele para ele falar com os europeus. Querido, isso é obrigação, isso é privilégio. É você entender que Deus chegou num nível de confiança a você, que Ele está te entregando coisas preciosas. Amém? Então me perdoa se não teve versículo. Mas eu na realidade é uma indignação que me sobe quando eu vejo as pessoas lidarem com as coisas do Senhor como peso. Não é não, e eu gosto porque Deus fala sobre oferta, né? Se não é para dar com alegria, não dê. Não fala isso de outro jeito? É para dar com alegria. E nossa mamãe Jane, como é que ela fala? Se não tem alegria, não é verbo da vida. É o que ela fala lá. É o que a gente vê. O nosso ministério, querido, é porque vocês não podem ver o que é aquilo. A gente chega numa reunião de diretoria e quem está servindo café é a Suelen, a mulher do presidente do ministério, que hoje tem uma boa condição, tem um bom reconhecimento, serve. É natural dela, a gente está conversando, limpando, natural, por quê? Porque é honra para ela sabe o benefício que ela tem de estar mexendo com aquilo ali. E você? Você tem consciência do benefício e privilégio que é Deus confiar algo a você do reino dele? Algo a você do reino dele? Então hoje a minha palavra para você é só para dizer que se você por acaso está pensando que está devendo a Deus porque não faz algo, Deus está lá de cima olhando para você e falando, tadinho inocente. Tenho tanto para dar para Ele. E Ele está pensando em fazer por mim. Faça por você, querido. Amém? Deus quer te abençoar. O céu, o dízimo, a casa do tesouro. Deus vai abrir as janelas do céu. Você pode ler isso como condicional ou pode ler isso como privilégio. Você pode ler de trás para frente. Deus quer abrir as janelas do céu. Ele só precisa da legalidade. Ele só precisa da tua semente. É porque enfiaram na nossa cabeça que é peso. Aí por quê? Porque foram anos de luta. O povo vivia na luta, no vento, no moinho, no deserto. Quando Deus não chamou a gente para nada disso. Aí você vê, infelizmente, faz um negocinho na igreja, bota uma toalha de TNT, uma pastilha de atum, um suco de caju. Aí fala depois, agradece pela luta. Que luta, querido? Na tua casa a toalha é melhor. Você espreme lá a fruta na hora para as suas visitas. Aí você vê quarta-feira de cinza, aquele povo carregou carro de alegoria na Avenida Brasil, carro quebrou e eles levam nas costas, aquela mulher enfia aquele negócio de ferro nas costas, carrega 1 tonelada aqui em cima, samba de Luiz XV, sangra o pé, vai ver na quarta-feira de cinza, está falando do carnaval do ano que vem, e o crente está gemendo, porque fez um negocinho. Querido, Deus não chamou a gente para isso não. Deus não chamou a gente para fazer coisa pequena. Deus não chamou a gente para fazer coisa com sofrimento, não. Sofrimento entrou com pecado no trabalho. Deus criou o homem para trabalhar com alegria. Tem alegria no serviço. Nós servimos a um Deus que trabalha a nosso favor, que nem dorme. E se ele ia querer para a gente peso? Não, querido, tem alegria no serviço. A gente é que teve a mente deformada, de luta, de sofrimento. O povo se forma no Rema, 16 meses, nem 2 anos 2 anos são 24 meses, 16 meses, 4 meses descansa, 4 meses descansa, 2 horas por dia no ar-condicionado, cadeira acolchoada, tela de LED. Vai no mundo entrar num lugar com cadeira acolchoada, tela de LED, vê quanto custa o ingresso. Aí senta aqui, o professor viaja de longe, larga a família, deixa a família lá, vem aqui, se prepara a hora, tá igual lá em casa. Porque quando Marcela dá aula, sou eu que estou dando aula, tá, querido? Que eu estou abrindo mão de muita coisa para ela estar aqui dando aula. Aí tem o sacrifício do professor, o sacrifício do diretor, que não é remunerado o suficiente pelo trabalho que tem,
pela obra, por amor. Aí vai no dia da formatura dizer que foi uma luta. Palhaçada. Desculpa. Palhaçada, gente. 16 meses, 3 vezes por semana. Que sacrifício é esse? Tu não cresce um bíceps 3 vezes por semana. Resolve a tua vida, sai daqui, aprende família cristã, aprende submissão à autoridade, aprende a ter a autoridade do crente, aprende a viver em fé. Sacrifício? Não, quando subir lá tem que dizer, eu sou um vencedor, eu tive um privilégio. Deus fez de um jeito absurdo, escolheu pessoas para trabalhar para mim de graça, tirou pessoas da casa, professores que largaram a família para estar aqui comigo, me deu tudo isso. Isso é privilégio, querido. Ah, não, eu tenho que fazer o rema. Não tem não, querido, é um privilégio. O rema está na tua igreja. Tem um monte de gente sonhando com o rema no mundo todo, no Brasil todo. Pessoas pedindo, implorando. Privilégio. Mas o que botaram na nossa cabeça? Tem que nascer no inferno. Araponga do inferno. Tem que nada, querido. Isso é uma araponga. Você pode. Você pode. Deus está colocando uma mesa farta na sua frente. Então para de dizer tem que e fala assim, eu posso orar, eu posso fazer o rema, eu posso servir na igreja, eu posso. Por quê? Porque eu sou filho. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.